Boa tarde. Hoje mais um vidinho nos informando, nos comunicando e dizendo simplesmente a verdade. Pois eu desde já peço desculpa, pois esses dias não fiz vídeo todos os dias porque ainda tá aquele negócio meio sonâmbulo. Já tem muita coisa acontecendo, mas eu quero fato relevante que traga para você melhoras, notícias melhores, não fantasia de notícias de qualquer maneira. Muito bem, boa tarde. Olha, hoje o presidente Lula deu uma entrevista na UOL, a Daniela Lima. Na entrevista a Daniela Lima na UOL, Lula liberou toda e qualquer pergunta que fosse feita por Daniela Lima. Isso foi na Granja do Torto. E que Daniela Lima podia perguntar o que quisesse. E fez várias perguntas. E foi respondida todas dentro do seu processo devido e legal. Assim que eu digo que é um presidente. Tem respeito com as pessoas do jornalismo independente, de informação adequada, como tem respeito com você trabalhador, com você operário, de qualquer área. É assim que um presidente trabalha. Como era no setor de informação, Daniela Lima foi a escolhida a ter o privilégio de fazer essa entrevista. E o presidente se encontrou completamente à vontade para falar de qualquer assunto. Esse é o fato que a gente fala sobre um presidente, sobre os fatos acontecidos no Brasil e, se for por acaso, até o mundo. Por acaso. Ela fez pergunta desde o mercado, Deus Igualipe, fez pergunta sobre o Judiciário, sobre o Supremo, sobre os ministros, fez pergunta de todas as espécies e fez pergunta até do Lulinha, o filho do Lula, porque, segundo as mais novas que está, que ele também teve uma viagem aí com a parente, com o careca do INSS. E quando ela fez a pergunta sobre o Lulinha, o filho do Lula, ele disse que conversou com ele, chamou ele e disse: olha, se você tem alguma coisa, se você tem algum problema, escolha, que pague.
E se você é inocente e não tem, e está sendo só acusação, se defenda. Porque ele não brinda, ele não é Bolsonaro que muda presidente, muda ministro da Justiça, muda delegado, mudava para poder defender o filho dele envolvido na rachadinha, o Flávio Bolsonaro, e para Bolsonaro defender o filho, mudava ministro de Justiça, delegado da investigação, delegado da Polícia Federal, para defender o filho no Rio de Janeiro, que estava com carregador, com coisa de rachadinha lá na Assembleia Legislativa do Rio. E todo mundo sabe das cacatuas. Então, o Lula é muito diferente. E o Lula estava muito bem morado e falou que abordaram diversos assuntos. Também abordou assuntos sobre o conselho que Donald Trump está criando, que convidou o Lula para fazer parte do conselho. E o Lula disse, e já está soltando para o Trump, vai se reunir no mês que vem agora, no mês de março, com Donald Trump na Casa Branca. E a resposta é essa. Lula já adiantou que se o conselho, que é para reconstruir Gaza, fazer parte da reconstrução de Gaza, se ele tem condições de que algum palestino possa participar do conselho para poder defender o seu país, muito bem. Lula disse que vai. Mas se esse conselho for só uma farsa, que não coloca nenhum palestino, que não defende as construções dos prédios que foi derrubado, das padarias, dos comércios, dos supermercados, dos hospitais que foi derrubado, não pode ser reconstruído, que ele não faz parte de um conselho desse. Lula é muito simples e muito franco, muito aberto. Então, a palavra com o Trump vai ser essa, que não tem palavra proibida, pode falar tudo, é como ele faz com todo mundo. Porém, o que acontece? Ele vai dizer, se não pode nenhum palestino fazer parte do Conselho da Defesa do seu país, ele também não faz parte, porque ele quer ver a defesa do povo palestino. E, inclusive, disse que ligou para um palestino, o Mahmoud Abbas, e falou com ele. Se alguém da Palestina foi convidado para fazer parte desse conselho, tudo bem. Se não for, ele também não participa, porque ele não vai defender o conselho de Trump. Ele está querendo defender a causa palestina. Então, o que acontece? Muito aberto. E assim por diante. Lula falou, foi abordado de muitos, foi perguntado por causa das eleições, que o presidente está com melhores prognósticos do Brasil, menor desemprego, melhor rendimento de salário, aumento de rendimento de salário, menor inflação.
E Daniela Lima perguntou por que, né, que isso não está aparecendo no governo. Se ele faz tudo e não está aparecendo. E ele disse que não está aparecendo porque ainda não está na política. Na hora que ele estiver fazendo a política, isso vai aparecer. Vai aparecer e vai aparecer os melhores resultados e assim por diante. E Lula vai falar tudo conforme na hora certa. E ele ainda disse que vai estar trabalhando no governo até junho. E quando for de junho até outubro, que aí sim ele vai para embate, fazer política e vai fazer, colocar em expectativa aquilo que ele criou no Brasil, aquilo que ele fez no Brasil, aquilo que ele está fazendo no Brasil. É assim que um presidente faz. Muito bem. Por outro lado, o Congresso mais perverso que a gente já podemos falar que obtivemos nesses últimos 4 anos é o Congresso, a Câmara de Deputados e até de senadores que estão lá. Eles, na calada da noite ontem, votaram em poucas horas. Votaram para aumentar em 23% o aumento de salário de servidores na Câmara de Deputados, aqueles que servem assessores lá da Câmara de Deputados, aumentar em 23%. E tem deles que o salário vai para cento e tantos mil. Eles querem aumentar um gasto surpresa que não foi posto no orçamento, quando votaram o orçamento, mas um penduricado de 20 bilhões de reais em orçamento. E assim vem para os outros, vem os outros. Vem os outros aumentos e assim por diante. E o que é que acontece? Fizeram lá a votação lá, na madrugada, e em 2, 3 horas votaram lá de uma hora para outra, votaram lá e votaram no Senado e votaram tudo. Porque, olha, se o povo brasileiro soubesse como se comporta os deputados, era muito fácil. Chegava agora numa eleição dessa que nós vamos ter agora em 2026, em outubro de 2026, tirava todos os deputados cacatua que está no Congresso, é uma chamichuga sugando. O que é que fazia? Tirava esses deputados, não colocava deputados novos. E melhor se fosse progressista, porque esses deputados de direita, de extrema direita, é só vergonha. É vergonha a cada segundo. Aonde tem um político de direita no Brasil, ele está enroscado com fantasia, com roubo, com desvio e assim por diante. Aonde tem, se não tiver, pode gritar a salvação lá naquela cidade, porque foi salvação que houve. Porque não tem um. Desde político, pastor, esse estado de político aí envolvido com igreja, pastor, tudo salafrário, não tem nada. Ele rouba lá na igreja e quer roubar o dinheiro dos impostos
do trabalhador brasileiro estão desviando tudo. Não tem um que diga graças a Deus. Não apareceu até agora um falando melhor. Inclusive, já tem acusação que está sendo o Daniel Boccaro, o cara do Banco Martin, um dos donos do Banco Martin, foi convidado para prestar uma relação na CPMI do Banco Martin, na Câmara de Deputados. Era para ele vir agora essa semana, a defesa clamou que estava muito simples, ficou marcado para o dia 26 de fevereiro. Esqueci o horário agora, mas está marcado para o dia 26 de fevereiro, que Daniel Boccaro tem que ir e prestar esclarecimentos sobre os nomes que estão aparecendo. E vai aparecer muito. Já ouvi até notícia que Daniel Boccaro teve coroa, que isso, que a gente sabe. Diz que Daniel Boccaro, o Zé, o cunhado de Daniel Boccaro, também foi um doador da campanha do Bolsonaro, doador da campanha de Tarcísio. Isso criou muitos políticos aí envolvidos com dinheiro da Previdência, do Fundo de Previdência dos seus estados, envolvidos com o Banco Martin. Foi colocado lá muitos milhões, bilhões. E assim tudo está aparecendo terrivelmente. Mas é a vida que segue. O maior escândalo financeiro do Brasil. Houve já muitos e muitos outros bancos que foi fechado há tempos atrás. E por causa de rombo também. E continua o Banco Martin, continua o BRD, o Banco Rural de Brasília. Porque está lá envolvido também, já convidaram o Ibanez Rocha, o governador. Ele disse que ia mandar outro cara, que não ia mandar um secretário, ia mandar não sei quem, e afinal de contas não foi ninguém, e eles cancelaram, e agora eles vai convidar o Ibanez Rocha por meio de convocação. Ele não pode falhar, tem que ir. E também não pode se defender, tem que falar a verdade. Aí assim por diante, a história do Banco Martin vai dar ainda muito pano para manga, e é uma salafrária terrível, é encabuloso, é até difícil de ouvir, até dói na gente em ouvir as coisas que a gente vê falando sobre esse banco. Como é que um banco, nas condições do Banco Martin, deu isso, querido. Mais boa tarde, tudo de bom, viu? Curta esse canal, siga, viralize, quantas vezes você quiser, porque aqui é real.